O gancho ou a grande pergunta. Imagine acordar em um mundo onde todos usam máscaras tão perfeitas que já não se lembram de como são seus próprios rostos. O ar é pesado com sorrisos vazios, elogios calculados e conversas que deslizam sobre a superfície das coisas como pedras arremessadas sobre um lago congelado. Você olha ao redor e percebe, ninguém está realmente ali. Os corpos estão presentes, mas as almas foram substituídas por scripts sociais, por frases ensaiadas, por identidades moldadas a partir do medo de não pertencer. Agora imagine algo ainda mais aterrorizante. Você é o único que percebe. E pior, quando você tenta rasgar a máscara, quando ousa falar uma verdade crua ou agir de acordo com sua natureza mais íntima, o mundo reage como um organismo rejeitando um vírus. Os olhares se tornam facas, os murmúrios viram correntes, e a pressão para se reencaixar no molde é tão visceral que você sente o peso físico da rejeição. A pergunta então surge, sufocante. Quanto custa ser autêntico em uma sociedade que recompensa a falsidade? Você já pagou esse preço sem perceber. Talvez tenha sido naquele momento em que calou uma opinião para evitar conflito, ou quando forçou uma risada para se enturmar, ou quando vestiu uma persona no trabalho porque ser profissional significava esconder sua humanidade. Cada vez que você se traiu para ser aceito, uma parte de você foi relegada ao porão da psique. Jung chamava isso de sombra, o eu que você enterra para sobreviver socialmente. Mas e se essa sobrevivência for na verdade uma morte lenta? Aqui está o paradoxo, que ninguém quer encarar. Vivemos em uma cultura que idolatra a autenticidade como conceito, mas pune quem a pratica de fato. Nas redes sociais, celebramos discursos sobre ser você mesmo, desde que esse você seja palatável, não muito intenso, não muito estranho, não muito real. Nietzsche já alertava: todos os seres humanos profundos têm seu prazer na mentira, em oposição à realidade. Mas ele não estava falando de mentirosos patológicos. Ele descrevia a nossa coletiva capitulação ao jogo de aparências, porque a verdade é perigosa, ela desestabiliza, ela expõe. E então a grande pergunta se ergue, como um fantasma no meio da sala. Por que preferimos a mentira confortável à verdade desconfortável? Será porque a falsidade é segura? Porque ela nos mantém dentro dos limites do que é controlável, previsível, aceitável? Ou será porque, no fundo, temos medo de descobrir que sob as máscaras não sobrou ninguém? Você sente o desconforto dessa pergunta. É o mesmo frio na espinha quando você se flagra performando para os outros, ou quando ouve sua própria voz dizer algo em que não acredita. É o sinal de que algo dentro de você ainda não se rendeu, uma centelha de autenticidade que se recusa a ser extinta. Mas essa centelha vive sob cerco. E se eu lhe disser que esse cerco não é acidental, que há forças invisíveis, desde a economia da atenção até a tirania do politicamente correto, que lucram com a sua autoalienação, que cada vez que você silencia sua verdade para se encaixar, você não apenas se perde, mas também reforça o sistema que oprime a todos nós? Agora respire fundo, porque esta é apenas a primeira camada. O que vem a seguir é uma descida às raízes do problema, e elas são mais sombrias, mais profundas e mais urgentes do que você imagina. O problema oculto em suas raízes. Você já se perguntou por que a falsidade é tão sedutora? Porque mesmo quando reconhecemos a máscara, continuamos a usá-la. A resposta não está em uma simples falta de coragem, mas em algo muito mais profundo. Um mecanismo de sobrevivência psicológica e social que nos acompanha desde os primórdios da civilização. O Zubrodny, a tirania do pertencimento. O ser humano é um animal tribal. Nossos ancestrais dependiam do grupo para sobreviver. Ser excluído significava morte certa. Hoje, mesmo que o risco físico tenha diminuído, o terror psicológico da rejeição permanece. O neurocientista Matthew Lieberman demonstrou que a dor social ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Ou seja, quando você é excluído, seu cérebro processa isso como se fosse uma ferida real. E é aí que a falsidade se torna uma estratégia de sobrevivência. Sartre já dizia: o inferno são os outros.
Mas não porque os outros sejam cruéis, e sim porque nos tornamos reféns do seu julgamento. Você mente para agradar, para evitar conflito, para ser amado, porque no fundo, acredita que sua verdadeira face não seria aceita. Ameswasto, a indústria da autoalienação. Agora, acrescente a isso um sistema que lucra com sua insegurança. Redes sociais, publicidade, cultura corporativa, todos exploram o medo de não pertencer. Você é incentivado a comprar identidades, a seguir tendências, a se moldar a um ideal inatingível. Huxley previu isso em Admirável Mundo Novo. Uma sociedade não controlada pela força, mas pelo prazer e pela aprovação. E o pior, quanto mais você performa, mais vazio se sente. Jung chamava essa desconexão de neurose, o sofrimento de quem vive uma vida que não é a sua. Você se torna um estranho para si mesmo. E aí surge aquela pergunta latejante: quem sou eu quando ninguém está olhando? O mito da individualidade. Vivemos na era da autenticidade performada. Você posta sobre ser único, mas dentro dos limites do aceitável. Nietzsche via isso como o maior perigo. A moralidade é o instinto do rebanho no indivíduo. Ou seja, mesmo quando acreditamos estar sendo autênticos, podemos estar apenas repetindo um roteiro socialmente aprovado. Schopenhauer foi mais longe. A maioria das pessoas não quer a liberdade, porque liberdade implica responsabilidade e isso assusta. É mais fácil vestir a máscara do que encarar o peso de ser quem realmente se é. Pergunte o preço da dissimulação. Mas qual é o custo real dessa falsidade internalizada? Pesquisas em psicologia mostram que a incongruência entre o eu real e o eu projetado leva à ansiedade, depressão e uma sensação crônica de vazio. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, afirmava que o sofrimento mais profundo não vem da dor, mas do sentido perdido. E nada é mais sem sentido do que viver uma vida que não é sua. E aqui está o dilema. Quanto mais você se adapta para ser amado, menos digno de amor você se sente. Porque, no fundo, você sabe que estão amando uma ficção, não você. O que vem por aí? Agora que você conhece as raízes do problema, prepare-se para o próximo passo. Entender como essa falsidade silenciosa molda não apenas indivíduos, mas toda a estrutura da sociedade. Você está prestes a descobrir que o jogo é muito mais profundo e muito mais perigoso do que imagina. As consequências invisíveis. Há uma mentira que você repete todos os dias sem perceber. Não é algo que você diz em voz alta, mas algo que você vive. Uma pequena traição silenciosa que, com o tempo, corrói sua alma. Você já sentiu aquela pontada de angústia ao receber um elogio por algo que não é verdadeiramente seu? Ou aquele vazio depois de rir de uma piada que não achou engraçada, só para se encaixar? Esses são os sintomas de uma doença invisível, e ela está se espalhando. Morte da confiança. Em um mundo onde todos performam, ninguém pode ser confiável. Você já notou como as relações modernas parecem mais frágeis? Como as amizades são superficiais, os amores parecem transações e até a família, às vezes, se sente como um teatro bem ensaiado? O psicólogo Erich Fromm alertou: no amor, a única forma de possuir é renunciar a posses. Mas como amar verdadeiramente quando você nem mesmo se mostra verdadeiro? Assim, criamos um paradoxo. Temos mais conexões do que nunca, mas nunca nos sentimos tão sozinhos. Pablo 2. A ditadura do pensamento raso. Quando a autenticidade é punida, as ideias genuínas também são. Pense na última vez que você se autocensurou por medo de ser mal interpretado. Ou quantas vezes deixou de questionar algo porque não vale a pena o conflito. O filósofo Kierkegaard via isso como o maior perigo da sociedade. O maior risco não é falhar, mas se tornar tão normalizado que você nem percebe que está falhando. Vivemos em uma era onde pensar diferente é visto como uma ameaça, e assim, a mente coletiva se torna cada vez mais pobre, mais previsível, mais fácil de controlar.
3. A ilusão de liberdade. Você acredita que é livre, mas será? Você escolhe sua carreira ou apenas seguiu o caminho mais seguro? Você compra o que deseja ou o que foi manipulado a desejar? Você ama quem ama ou quem foi ensinado a amar? O pior tipo de prisão é aquela em que você não consegue ver as grades. E a falsidade coletiva nos mantém presos exatamente assim, convencidos de que somos livres, enquanto repetimos, como bonecos, os scripts que nos foram dados. Razão 4. A perda do sagrado. Há algo de profundamente sagrado em ser verdadeiro. Quando você nega sua essência, você não está apenas traindo a si mesmo, está traindo a própria vida. O escritor D.H. Lawrence capturou isso com uma clareza dolorosa. O maior crime que você pode cometer contra si mesmo é rejeitar quem você é em nome do que os outros dizem que você deveria ser. E assim, em pequenas mentiras diárias, vamos nos tornando fantasmas, presentes, mas não vivos, existindo, mas não sendo. O que vem a seguir? Agora que você enxerga as consequências, resta a pergunta mais importante: como escapar? Porque há uma saída, uma revolução silenciosa, possível a qualquer um que esteja disposto a pagar o preço. E nas próximas palavras, você descobrirá como começar. A rebelião Shirikote. Como se libertar? Você já sentiu um impulso selvagem, quase incontrolável de quebrar algo? Não por violência, mas por uma necessidade profunda de rasgar o tecido falso que recobre sua vida. Esse impulso não é um defeito, é um chamado. A revolução começa aqui, Idla Akmanado 1. O primeiro ato de guerra: pare de mentir para si mesmo. Dostoiévski escreveu: acima de tudo, não minta para si mesmo. O homem que mente para si mesmo e acredita na própria mentira chega a um ponto onde não consegue distinguir a verdade. O primeiro passo não é gritar suas verdades no mundo, é reconhecê-las. Quando você diz "estou bem" e não está, anote em um papel como você realmente está. Quando sentir que está performando, pause, respire, pergunte-se: quem eu seria se ninguém estivesse julgando? Esses pequenos atos são sabotagem contra a prisão interna. Mabuna 2. Pratique o desconforto estratégico. A autenticidade dói antes de libertar. Você será rejeitado. Vão chamá-lo de intenso, estranho ou problemático. Mas eis o segredo. O desconforto é o preço da soberania. Diga, não sei. Quando não souber, em vez de fingir. Admita, não gosto disso. Quando for verdade, sem culpa. Experimente um dia sem máscaras sociais. Comece com um grupo pequeno ou online, como Nietzsche ensinou. Torne-se quem você é. Mas ele não disse que seria fácil, disse que seria necessário. Como Andrés, encontre seus selvagens. Durante a Inquisição, os hereges sobreviviam em cavernas escuras, compartilhando verdades proibidas. Você também precisa de seus selvagens. Aqueles com quem pode ser completamente estranho, completamente você. Procure pessoas que fazem você se sentir em casa, em vez de em alerta. Espaços, físicos ou digitais, onde a autenticidade é premiada, não punida. Como escreveu Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Acorde junto deles. 4. Roube o fogo dos deuses. Prometeu foi punido por dar aos humanos o fogo dos deuses. Sua versão moderna: informação que destrói ilusões. Estude filosofia estoica para não temer julgamentos. Leia Viver, de Susan Sontag, sobre a coragem de existir sem justificativas. Assista discursos de pessoas que quebraram sistemas, como Foucault, Angela Davis, ou até artistas como David Bowie. Armado com conhecimento, você verá: a prisão é de vidro. Basta não temer o impacto ao atravessá-la. 5. A regra mais radical: seja inútil. Em um mundo obcecado por produtividade, não fazer nada por imagem já é rebeldia. Exiba seus hobbies vergonhosos: colecionar pedras, escrever poesia ruim.
Permita-se falhar em público, sem desculpas ou autodepreciação. Como Bukowski zombou, eles riem de mim porque sou diferente. Eu rio deles porque são todos iguais. O último passo, que não acaba. A autenticidade não é um destino, é uma prática diária. Alguns dias você vencerá, outros a máscara voltará. O importante é nunca parar de notar, pois, como disse Camus, o único modo de lidar com um mundo sem liberdade é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. Há uma verdade que nenhum livro de autoajuda ousará te contar. Ser autêntico não tornará a sua vida mais fácil, tornará a sua vida mais sua. E isso é mais radical do que parece. 1. O segredo, que ninguém fala. A autenticidade não é sobre ser aceito. Você foi ensinado que se for verdadeiro, será amado. Mentira. Os estoicos sabiam. O que importa não é como os outros te veem, mas como você se vê depois de interagir com eles. A realização mais perturbadora: você não quer ser amado por quem é, você quer ser quem é, independente de ser amado. Isso corta o cordão umbilical emocional que te mantém refém. Ridículos dois? A matemática existencial. Há uma equação sagrada: vida autêntica. Menos pessoas, mais almas. Você perderá seguidores, amigos, oportunidades falsas, mas ganhará conversas que valem mais que 10 anos de pequenos papos. Um respeito próprio que funciona como filtro cósmico. A estranha magia de atrair os verdadeiros, os que também quebraram suas máscaras. Como Rimbaud escreveu, eu é um outro. Quando você para de performar, descobre que o eu real era sempre múltiplo, selvagem e infinitamente mais interessante que o personagem. 3. A bomba relógio que você carrega. Aqui está o segredo sujo que os gurus não contam. Todo mundo está fingindo, até os que fingem autenticidade. Aquela pessoa 100% real que você admira, ela também tem dias de dúvida. A diferença é que ela escolheu trocar o medo de não ser aceita pelo prazer vertiginoso de existir sem pedir licença. Marhebre. 4. O antídoto final. Há um exercício que ninguém te ensinou. Toda manhã pergunte: que máscara estou disposto a quebrar hoje? Pode ser dizer não quando antes diria sim por obrigação. Usar aquela roupa que não combina com sua imagem. Admitir em voz alta: eu mudei de opinião sobre isso. Esses pequenos assassinatos do falso eu acumulam-se em uma revolução interna. 5. A última lição, que você já sabia. No silêncio da sua mente, quando nenhum olho humano te vê, há uma voz. Ela nunca mentiu para você. O preço de ignorá-la é uma vida de saudades de alguém que você nunca ousou ser. Relacionamentos que sempre sentiu serem com um impostor. O gosto amargo de morrer sem nunca ter vivido. O prêmio por ouvi-la? Algo que nem palavras podem descrever. Só a pele arrepiada quando você finalmente disser, em algum dia comum: ah, então era isso. Escasa o fim, que é um começo. Agora você sabe demais para voltar atrás. Daqui em diante, cada mentira social vai doer como um sapato apertado. Cada ato de coragem autêntica vai soar como um acorde perfeito. Não há caminho de volta, só através, como o rio que quase sussurrou. A única jornada é a jornada interior. E ela começa agora, com uma escolha, fim, ou melhor, o seu início.